Pronto? Tá normal? Tá. Então, dado x real, você tem essa definição, x elevado a n é 1, se n é 0 e x é diferente de 0, é x se n é 1 e é x vezes x elevado a n menos 1 se n é maior do que 1. Aí, como eu disse, né, e teve que voltar agora, tá, a definição de x elevado a 1 te dá a definição de x ao quadrado. A definição de x ao quadrado te dá a definição de x à terceira, e assim por diante. Não é definido em matemática 0 elevado a 0. Isso aqui não tem definição. Tá? 0 elevado a 0 não tem definição. Não há definição para isso. Entendido? Isso é uma coisa que está indefinida. E dessas... Tá normal aí agora? Tá ótimo. Eu pergunto, tá normal? Tá ótimo. Tá lá, beleza. Tá. X elevado a n vezes x elevado a m, quer dizer, produto de potência de mesma base. Como é? Conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, né? Quer dizer, x elevado a n dividido por x elevado a m, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Isso aqui se o n for maior ou igual a m, tá? E potência de potência, né? Conserva a base e multiplica os expoentes. Isso aqui são as propriedades básicas de potenciação. É tudo consequência da definição. Eu tenho até um trabalhozinho de demonstrar isso nas notas, tá? Aí o próximo passo é você definir potência com expoente o quê? Inteiro. Inteiro. Potência com expoente inteiro. Aí está incluído os negativos. Só que quando você, em matemática assim, quando você amplia uma definição, é necessário que ela incorpore a definição no caso anterior. Você já tem a definição de potência com expoente natural. Agora vem a definição de potência com expoente o quê? Inteiro. Então, dados. X pertencente a R asterisco quer dizer o quê? Que x é real e não é nulo, tá? E não é zero. E n inteiro, vírgula, tens, por definição, quem é x elevado a n? Quem é? Continua sendo x elevado a n se o x é maior que ou igual a zero. Tá? Desculpa, se o x é maior que a zero, não. Se o n é maior que ou igual a zero. Tá? Que está definido sempre. E se o n for negativo? Então isso aqui é o quê? É o inverso de x elevado a menos n. Se o n é negativo. Entenderam? Isso é a definição. E essa definição, duas coisas. Essa definição, ela incorpora a definição anterior, quer dizer, o que valia antes continua valendo, tá? Entendeu? Caso que o expoente é um número natural, tá ok? E mais, todas as propriedades que valem para expoentes naturais também valem para expoentes inteiros. Isso se prova. Tem a demonstração. Não vou usar tempo dessa aula fazendo essas demonstrações. Eu vou explorar, apresentar essas propriedades. Ou seja, x, isso aqui é qualquer que seja x real, né? Qualquer que seja o x real e qualquer que seja o n o quê? Natural. Aí eu boto aqui um asterisco, né? Eu vou botar aqui um asterisco de vermelho. O que significa? Qualquer vírgula. Se cair no caso em que aparece 0 elevado a 0, não vale, porque 0 elevado a 0 não está definido, tá?
Então, daí você tem, tá? Você continua com as propriedades x elevado a n vezes x elevado a m. Isso é x elevado a n mais m. X elevado a n dividido por x elevado a m. Isso é que é x elevado a n menos m. E vale produto de potência de mesma base. Isso aqui é o quê? X elevado a n vezes m. Ou seja, vale essas propriedades, e essas propriedades valem qualquer que seja, qualquer, estou com preguiça de escrever, né? Uso o quantificador exercial. Qualquer que seja x diferente de zero, e o quê? E n inteiro. Tá? Eu estou nesse caso. E aqui você não tem mais a restrição, porque pode aparecer o quê? Pode aparecer expoente negativo, tá? Então, eu estava lá na sexta série, né? Na sexta série tinha essa restrição, tá? Aí depois, na sétima série, que aparecem os números negativos, aí potência continua valendo e não tem mais a restrição. Tá bom? Agora eu quero definir potência com expoente racional. Inteiro eu já fiz. Tá? Vale todas as propriedades. Agora eu quero definir potência com expoente racional. Eu quero definir o que é x elevado a 2/3. E eu tenho de fazê-lo de modo que incorpore as definições anteriores e que as propriedades continuem valendo. Oba! Já foi, tá? E aí que entra a raiz enésima, que já foi definida na aula passada. A raiz, dado n natural não nulo, e x, tá, não negativo, quem é a raiz enésima de x? É o único número real não negativo, cuja enésima potência é x. Tá certo? A raiz enésima, ela é definida de forma que a raiz enésima de x elevada a n seja quem? Seja x. Onde isso aqui, no caso que o n é par e x não é negativo, isso aqui é o único número não negativo que satisfaz essa igualdade. E quando o n é ímpar, né, existe raiz enésima em qualquer situação, tanto para x negativo como para x positivo, tanto para x não negativo como para x negativo. E mesma coisa, a raiz enésima de x é definida como o único número real, tal que essa enésima potência é x. Tá bom? Tá bom? Então, dito isso, você tem algumas propriedades. Primeiro, tá? Aonde fizer sentido, você tem as propriedades da raiz. Quais são as propriedades da raiz, hein? Vocês lembram? Vocês estudaram isso? Onde foi que foi apresentado a raiz enésima, hein? É apresentado em que série para vocês? Oitava? É? É a oitava? Não lembro mais. Eu lembro. Na minha época era do primeiro ano a oitava série. E depois é que era o segundo grau. Tá? Raiz enésima é o mesmo raiz quadrada? Hã? Raiz enésima é diferente da raiz normal? Raiz enésima, por que eu digo raiz enésima? Estou falando de todas as raízes. Existe a raiz quadrada, a raiz cúbica. A raiz cúbica é a raiz 3ésima. A raiz quadrada é a raiz 2ésima. A raiz quarta é a raiz 4ésima. A raiz quinta, 5ésima. Só que toda vida você tem essa ordem para todo número. Então, quando você não tem, você diz o quê?
Por exemplo, digamos que você pega o número 789, aí você não sabe da ordem. Aí você diz raiz 789 traço ésima. Entendeu? Esse ésima é para usar em qualquer situação, indicando o quê? Ordem. Tá certo? Estamos entendidos? Tá. Aquele exemplo que você deu lá, tipo, da raiz enésima com parênteses Tá bom. elevada a n. É possível. Como é? Aquele exemplo que você deu lá do x, raiz enésima de x elevada a n na raiz, aí parêntese e um n. Certo. Não poderia ser um negativo. O x não poderia ser um negativo. Vamos com calma, tá? Quais são as propriedades da raiz enésima? Nós temos da definição, que eu não vou recolocar aqui, tá? Eu não vou colocar aqui definição da raiz enésima, já foi feito na aula passada, mas você tem o seguinte, quem é a raiz enésima de x vezes o quê? Raiz enésima de y, quem é? É raiz enésima de quê? XY. Como eu não quero tornar a aula chata e não quero botar todos os casos, por exemplo, essa propriedade vale, no caso que o n é par, ela vale quaisquer que sejam x e y, o quê? Não negativos, que a definição da raiz enésima é para números reais, o quê? Não negativos. Tá certo? Qual é a outra propriedade? Qual é? Raiz enésima de quê? De x sobre quem? Sobre a raiz enésima de y. É quem? Raiz enésima de quê? X sobre y. De novo, essas duas propriedades, elas valem para n par e x e y não negativos. E para n ímpar, x e y reais quaisquer. E é óbvio que essa segunda aqui vale para x real, se o n é par, é x não negativo, se o n é ímpar, é x real qualquer. Mas aqui, como o y está no denominador, em qualquer caso é para y o quê? Diferente de zero. Entendido? Entendido? Tem mais alguma que eu esqueci? Hã? Tem. Nesse primeiro caso, eu sei que não existe se for, tipo, o n for par e o y for negativo, né? Certo. Mas esse segundo, se os dois fossem negativos, não existiria. Não, mas veja bem, observe, tá? Daí você tem, o quadrado, o cuidado com a definição. Vale isso aqui, não vale? Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3, isso é o quê? Raiz quarta de quê? De 2 vezes 3, que é 6. Agora, você não pode aplicar esta propriedade aqui. Pode. Isso aqui é igual a isso. Agora, você não pode ir para cá. Você pode ir para cá? Porque senão vai ficar raiz quarta de menos 2 vezes raiz quarta de... É possível escrever isso? Não. Então, a igualdade, ela, se o n é par, ela vale para x e y não negativos. Se o n ímpar, vale para x e y reais quaisquer. Entenderam? Assim, tem uma outra, tá? Que é a raiz enésima de x elevado a quem? Elevado a m, quem é? É raiz enésima de quê? De x elevado a quê? A m. O m entra para dentro da raiz. Entendido? Entendido? E essas propriedades, elas valem, tá? Elas valem, de novo, elas valem, tá? Elas valem quaisquer que sejam,
qualquer que seja o quê? Qualquer que seja n o quê? N natural não nulo par. E o quê? E x e y o quê? Não negativos. Tá certo? Ou qual é a situação que ela vale também? Qualquer que seja n natural ímpar. E se é ímpar não é zero, mas eu vou botar só para reforçar que a raiz enésima não está definida para n igual a zero, tá? É para n do 1 em diante. Qualquer que seja ímpar e o quê? E x e y o quê? Reais. Tá certo? Com a observação, com a restrição de que nesse caso aqui, eu vou botar em vermelho, tá um asteriscozinho aqui, o y não pode ser zero. Tá? Tem todas as demonstrações nas notas, mas vocês devem ter essas fórmulas em mente. Que essas fórmulas, eu estou só recordando essas fórmulas, tá? Essas fórmulas você vai precisar usar. Eu não vou gastar usar tempo da aula aqui demonstrando isso, tá? Então vamos só recordar. E eu agora tem uma coisa, vale a pena, por exemplo, só essa daqui, ó, tá? Por que que essa daqui é verdadeira? Tá? Por que que essa daqui é verdadeira? Por que que a enésima potência da raiz enésima de x é a raiz enésima de x elevado a m? Por quê? Pelo seguinte, ó. Tá? Só uma prova aqui, ó. Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Você tem o seguinte, pessoal. Nós temos, ó, tem-se o quê? Se você pegar quem é a raiz enésima de x, onde fizer sentido, tá? Onde fizer sentido. Quando é que faz sentido? Se o n é par, só faz sentido quando o x é não negativo. Então não está escrevendo isso. Então vocês já são adultos, não tem mais crianças aqui, vocês entendem. Ou não, né? Então, raiz enésima de x elevada a m elevada a n, quem é isso? E é claro aqui o n, a definição da raiz enésima é para n natural não nulo, tá? Tá bom? Então, por isso que eu dizer, onde fizer sentido. Agora, quem é isso? Aí, ó, como é que se faz matemática? Ó, aqui eu tenho um número real elevado a um expoente inteiro, elevado a outro expoente inteiro. Aí você tem essa propriedade aqui, que é mais simples. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, isso aqui fica o quê? Raiz enésima de x elevada a m vezes n. Mas quando eu chego aqui, eu uso a propriedade de novo. Isso aqui é raiz enésima de x elevado a n elevado a quê? A m. Só que quando você olha para cá, quem é a enésima potência da raiz enésima de x? É x, onde fizer sentido. Então, quanto é que dá isso? X elevado a m. Aí, olha o que está dizendo essa igualdade daqui para cá. Está dizendo que a enésima potência desse número aqui é x elevado a m. Então, qual é a conclusão? Qual é a conclusão da definição? Vou de novo, ó. O que é que está dizendo? Qual é a raiz quarta de 16? 2. Por quê? Porque 2 a quarta dá 16. 2 a quarta não dá 16? Daí, qual é a conclusão? Raiz quarta de 16 é quanto? É 2. Esse número elevado a 4 dá 16. Então, quem é a raiz quarta de 16? É 2. Agora, olhe para cá, no caso geral. A enésima potência desse número aqui, quem é? É esse. Então, qual é a conclusão? Me dê a conclusão. Vamos ver se vocês conseguem articular aí.
A raiz enésima de quem? De x elevado a n. Muito bem. Se esse número elevado a n é x elevado a m, então a raiz enésima de quê? De x elevado a m é quem? É quem? É a raiz enésima de x elevado a m, que é a minha igualdade. Está demonstrado, então. Entenderam o argumento? Aí, isso por quê? Porque eu sei a definição de raiz enésima. Se esse número aqui, foque aqui, esse número que está aqui dentro, eu vou colocar aqui de preto, você ver se você entende. Destacar bem. Ó. Foi que eu provei. Raiz enésima de x. Não era isso que eu tinha, não era? Isso aqui dá o quê? Dá x elevado a m. Então, qual é a conclusão? Esse número que está aqui dentro, que é a raiz enésima de x elevado a m, quem é? Quem é? Quem é esse número? Desculpa, esse número está aqui dentro? Não. Desculpa, esse número aqui elevado a n é x elevado a m. Então, quem é a raiz enésima de x elevado a m? Quem é? É esse número. É assim que se faz as provas. As provas são feitas usando as definições. Alguém não entendeu?